3 pessoas. Deixa eu ver. Pode iniciar? Pode, tem 3 pessoas, mas pode. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. É com muita alegria que venho nesta noite aqui trazer o recado de Deus para toda a igreja. Você que está com a sua Bíblia aí, eu peço que abra a sua Bíblia no Salmo 46. Nós vamos ler por enquanto do verso 1 ao verso 5. Salmo 46, a palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbe, e ainda que os montes se abalem na sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Curve a sua cabeça, eu quero fazer uma oração, ore comigo. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Deus, eu te peço nesta noite que o Senhor, da sua infinita misericórdia, use da minha vida para trazer o recado ao teu povo, a todos que estão me assistindo neste momento, aos que vão assistir ainda. Fale, Deus, através da minha vida. Estou aqui, Senhor, para ser usado por Ti. Tenha liberdade, Deus, de agir e interagir através da minha vida. Anule todo o meu eu e que seja o centro das atenções, o Teu Espírito Santo de Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de deixar uma introdução para que a igreja pudesse refletir. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria um tema de a saída quando não há saída. A saída quando não há saída. Igreja, nós estamos vivendo dias difíceis, conforme a própria palavra de Deus tem dito que nos dias que se aproximassem do fim, seriam dias difíceis, seriam dias trabalhosos, seriam dias angustiantes. E eu creio, baseado na palavra de Deus, que nós estamos no princípio, mas bem no princípio mesmo, das dores. E esses dias de muitas reflexões. Ontem à noite, por exemplo, eu passei a noite inteira quase que em claro, meditando na palavra de Deus e pensando, até um pouco também angustiado por tudo que o povo, a nação tem vivido, e tentando buscar algumas respostas, entender alguma coisa. E a gente, quando para meditar, para analisar na situação, se nós não estivermos firmemente ligado no Senhor, a gente desfalece. Então passei uma noite praticamente em claro. Estava uma noite assim bastante atribulada, pensando em várias situações, não só na minha vida, da minha família, mas da humanidade, no trabalho, na saúde do povo, na nossa vida com Deus, até porque eu entendo que estão fazendo de tudo para tirar a nossa liberdade. E quando eu digo a nossa liberdade, eu digo em todos os sentidos. O povo brasileiro aqui está sendo oprimido, trabalhando. Eu tenho um comércio e
tenho passado em frente de outros comércios também, a grande maioria fechado, e eu tenho sempre dito que o trabalhador tendo que trabalhar quase que escondido como bandido, e o bandido na boca de fumo trabalhando como se fosse uma pessoa do bem. São valores invertidos. Infelizmente, o povo brasileiro está passando por isso, tá? Até a sua liberdade para trabalhar. Tudo bem, você pode dizer, está louco, pastor? Com a pandemia aí é necessário que se faça, que se feche os comércios. Tudo isso aí eu sei, tudo isso aí nós já debatemos muito, mas eu acho que da maneira que estão fazendo. Eu estou vendo pessoas aí na rua que precisam trabalhar, e pessoas de idade em vários estados aí, pessoas às vezes sendo algemadas, tomando sua mercadoria, apanhando, ninguém tem misericórdia. Haja vista que domingo, por exemplo, um soldado lá na Bahia, ele foi morto pela corporação militar porque ele se revoltou e ele começou a dar tiro para o alto, e ele disse que ele entrou na polícia para correr atrás de bandido, não atrás de trabalhador. Então são dias difíceis, muito difícil. Com a nossa vida religiosa também não é diferente. A igreja está, de uma certa maneira, sendo cerceada nos seus direitos. E é interessante que na igreja, se tiver aglomeração, pega vírus. Na escola, se tiver aglomeração, pega vírus. Eu só não entendo porque no metrô, aglomeração todo dia, tá tudo certo, não pega vírus. Supermercados lotados, tá tudo certo, não pega vírus. Eu passo todo dia em frente de postos de saúde, as pessoas ali correndo atrás de uma consulta, de um exame, e aglomerações, ninguém faz nada também, e tá tudo certo. Então, percebemos que está se iniciando o momento princípio das dores, conforme descreve lá nos evangelhos, conforme Apocalipse fala, mas é só o início. E então tem hora que a gente procura uma saída e não vê a saída. Mas o salmista, ele aqui no Salmo 46, ele vem e ele diz no verso 1 que Deus é o nosso refúgio. E ele diz, é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Interessante que nós vemos no verso 2 e no verso 3, ele descreve ali algumas calamidades que podem acontecer na natureza, e até que já aconteceu em vários países aí, terremoto, tsunami, e ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O verso 4 ele diz, mas há um rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Queridos, esse rio, eu e você que conhecemos Deus, nós sabemos que esse rio é o próprio Deus. E ele diz, esse rio, cujas correntes alegram a cidade, o santuário, a morada do Altíssimo. Nós somos essa morada do Altíssimo. E ele diz no verso 5, Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará ao romper da aurora. Então, como eu disse no início, eu passei uma noite atribulada. Uma noite que não consegui dormir. Uma noite que passei meditando na palavra de Deus e orando. Mas de manhã, graças a Deus, se cumpriu esse versículo 5 na minha vida. Deus ajudará ao romper da aurora. Eu dizia para minha esposa ainda agora à tarde, eu senti claramente o Espírito Santo de Deus falar na minha vida. Erga a cabeça, continua, não é hora de parar,
eu sou contigo, nunca te deixei, nunca te deixarei. Eu sou a saída, a qual tu perguntavas na noite de ontem. Então, igreja, aqui o salmista, ele enumera aqui algumas situações e ele diz, ainda que a natureza se revolte, ainda que haja tsunami, ainda que haja terremotos, ainda que os montes sejam lançados nos mares, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Aí ele diz que a presença de Deus está no meio da cidade santa, a Santa Jerusalém. Ele diz que quando nós estamos firmados nesse Deus, é certo que vai doer, que nós vamos sentir, mas ele diz que não seremos abalados. Esse não ser abalado não é no sentido de não ter dores, não ter aflição, mas é no sentido de não se entregar, não esmorecer e continuar mesmo a despeito do caos. No verso 6 diz assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então ele disse que as nações se embraveceram. Aqui o salmista, ele está falando de uma situação a qual era comum na sua época. Ele está falando de nações se embravecendo, nação contra nação se levantando. Ele está falando de estado de guerra. Ele está falando que as nações, umas se embraveceram contra a outra, e a ponto que a terra está praticamente se dissolvendo em guerras, em sangue. E ele vem no verso 7 e ele diz: mas o Senhor dos exércitos está conosco. Então essa é a nossa esperança, esse é o nosso refúgio, essa é a nossa alegria, saber que mesmo que se as guerras se levantar, e certo que se nós vivermos para o arrebatamento, nós vamos contemplar, infelizmente, nós vamos ver guerras se levantando, nações contra nações. Mas a palavra de Deus nos orienta que o Senhor dos exércitos, Ele estará no meio dessa guerra, guardando eu, guardando você, guardando o seu povo. E trazendo para os dias de hoje, para o nosso momento atual, Ele está dizendo: ei, eu estou no meio dessa guerra. Tudo está um caos, tudo está difícil, mas eu continuo sendo Deus. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu estou no meio dessa guerra. Verso 8 ele diz: vinde, contemplai as obras que o Senhor tem feito, desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Agora Deus vem aqui na época em que o salmista aqui viveu, escreveu o salmo, depois de uma guerra, ele leva o salmista ao campo de guerra. E ele mostra e ele faz com que o salmista contemple, ele leva o salmista a contemplar, e ele diz ao salmista do verso 8 ao 11, ele diz: viu a guerra que aconteceu, mas eu estava no meio, eu tenho controle e eu tenho domínio. E aqui ele diz, no verso 9, ele faz cessar as guerras até o fim,
quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aqui ele fala de arco e lança porque eram as armas que havia na época. Se esse salmo fosse escrito no dia de hoje, certamente ele falaria de metralhadora, de tanque de guerra e tantas outras coisas. Aqui ele fala, ele leva o salmista no campo de guerra, pós-guerra, e ele leva o salmista a contemplar. E ele diz, eu permiti, a guerra só aconteceu porque eu permiti, mas eu cessei e eu tenho o poder de cessar a guerra a hora que eu quiser. Eu tenho o poder de quebrar o arco, cortar a lança e queimar todos os carros de guerra no fogo. O que eu entendo que Deus quer dizer para minha e para a tua vida? Fique tranquilo, que tudo o que está acontecendo só está acontecendo porque tem a minha permissão, porque é necessário, porque primeiro é necessário que venham as dores para que o povo se arrependa. Porque eu sempre tenho dito que se a nossa esperança estiver só nessa terra, nós somos os miseráveis desgraçados. Mas a nossa esperança, na verdade, tem que estar na Canaã celestial, sempre tenho dito isso. E Deus tem dito, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e deixar os seus maus caminhos, lá dos céus eu ouvirei e o perdoarei, e sararei a sua terra para sempre. Amém. Então é necessário que se levante nação contra nação, é necessário que haja injustiça, é necessário que haja guerra, é necessário que haja fome, repreensão, cerceação de direitos, de ida e vinda. É necessário tudo isso para que o povo possa se voltar para Deus, para que o povo possa buscar Deus, para que o povo possa se arrepender e se preparar para entrar na Canaã celestial. Mas há momentos que nós olhamos e não vemos a saída. Como eu disse, na noite de hoje estava atribulado e perguntando, aonde está a saída? E Deus disse, eu sou a saída. Eu sou a saída aonde não há saída. Aí ele me fez lembrar algumas passagens, alguns heróis da fé. Certa vez, o rei Josafá estava Israel cercado pelos assírios, cercado, e diz a palavra de Deus que havia naquele exército mais de 180 mil homens. E Josafá clamou a Deus à noite com o povo. E Josafá disse, Deus, só o Senhor pode nos livrar. Porque Josafá reconhecia que ele e o seu pequeno exército era impossível lutar e derrotar um exército de mais de 180 mil homens. E aí o Espírito Santo de Deus deu orientação, deu instruções a Josafá para que eles acendessem as tochas, para que eles colocassem homens à frente e simplesmente tocasse as trombetas no momento que acendesse as tropas, isso à noite. E diz a palavra de Deus que aqueles homens que estavam dormindo se levantaram e um contra o outro começou a pegar a sua espada e se matarem. E depois os que sobrou, o exército de Deus perseguiu e deu cabo de todos eles. Essa é a saída quando não há saída. Não havia saída para Josafá e o exército de Israel. Então, quando não havia saída pelo jeito humano, pelas mãos humanas, pela mente humana, a saída, o próprio Deus se fez a saída. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego se negou a se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor, e Nabucodonosor lhe disse,
vou lançá-lo na fornalha de fogo ardente. Mandou aquecer 7 vezes mais. Percebe, igreja? Não havia saída. E esses 3 homens passearam dentro da fornalha com o 4º homem. O 4º homem era a saída. Saída quando não há saída. Faz me lembrar também, falando de saída, estamos se aproximando da Páscoa, domingo de Páscoa, celebração da Páscoa. Quando Deus tira o seu povo com a sua mão forte lá da escravidão do Egito, Deus providencia a saída. Só que esse povo se encontrava ali no deserto, em frente ao Mar Vermelho, e olharam para trás, não viram saída, olharam para a direita e para a esquerda, não viram saída, olharam para a frente do mar, muito menos. Deus lhe foi a saída. Saída quando não há saída. Deus, Ele próprio, se faz a saída. E algumas situações das nossas vidas, Deus providencia o escape. Deus usa alguém para providenciar a saída. Deus envia o recurso, Deus envia o trabalho, Deus envia a cura, Deus envia o milagre, Deus providencia a saída quando Ele quer e quando Ele acha que deve. Mas quando nos falta todas as saídas, quando não há saída, Ele se faz saída. Você está entendendo, igreja? Então o Espírito Santo de Deus tem me mostrado nesses dias. Hoje de manhã, volto a repetir, passei a noite anterior, passei a noite em claro, não conseguia dormir, atribulado. Faz tempo que eu tenho dificuldade para dormir. Graças a Deus tenho dormido muito bem, mesmo em meio a todo esse caos. Mas ontem foi uma noite diferente. E eu perguntava, Senhor, onde está a saída? Comércio fechado, meu comércio fechado. Estava meditando na questão do meu cunhado, que está precisando de uma cirurgia. Passou ontem pelo cirurgião. A princípio foi negada a cirurgia, disse que não é urgente. E só vendo a situação dele, fiquei meditando. Estava vendo um vídeo ontem à noite, não sei se vocês viram, está rodando na internet, um rapaz gravou com outra mulher do lado. São José do Rio Preto, foram abastecer, parou no posto, foi abastecer, e o frentista disse, só abastecemos com autorização. E ali não ficou claro de quem que era essa autorização, mas eu acredito que tinha que ser uma autorização, acho que da prefeitura. E até o homem falou, percebe, povo, como que estamos aceitando tudo pacificamente, e agora aqui em São José do Rio Preto, os governantes têm o controle da saída e da entrada do povo. Se você estiver viajando e passar por aqui e acabar seu combustível, você não tem como sair se você não tiver uma autorização. Pessoas morrendo todo dia com Covid. E não há, humanamente falando, não há cura. Estão se tentando uma vacina para prevenir, mas ainda não tem vacina disponível para todo mundo. Então tudo isso me fez ontem entrar meio que em estado de choque, meditar. Mas graças a Deus, as minhas tribulações, os meus pavores quando acontece, têm durado alguns minutos ou algumas horas, eu diria. Porque logo eu me recordo, o Deus em quem eu tenho crido, o Deus em quem eu tenho servido. E por isso que de manhã o Senhor me levou a meditar naquela passagem que está descrita lá em Isaías, capítulo 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, igreja, quando você olhar para a esquerda, para a direita, para trás e para frente,
e você não ver saída. Que você possa entender, se lembrar dessas palavras no dia de hoje e entender que Deus, Ele é a saída no momento que não há saída. Ele providencia o escape. Ele diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, entendemos que a nossa vida está escondida com Deus. Lá no Salmo 112, se você puder abrir um pouco para frente aí, deixa eu ler essa passagem, diz assim, deixa eu abrir aqui, só um minutinho, igreja. Salmo 112, verso 4 em diante diz assim: aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firmado, confiando no Senhor. Oh, glória a Deus. Aplique essa palavra, aplique essa verdade bíblica na sua vida. A palavra de Deus diz que, na verdade, que nunca será abalado. Esse nunca será abalado, entenda, Deus não está dizendo que é a ausência de problema, que é a ausência de dores, é a ausência de, como eu disse, passar uma noite ou algumas noites em claro sem conseguir dormir. Mas Ele está dizendo, você não vai ficar abalado para sempre. Você não vai ficar perturbado, vagueando sem rumo. Você vai ter a certeza que eu sou a saída, que eu sou a tua direção. E Ele vem e diz no verso 7, você não precisa temer rumores. O seu coração, Deus está dizendo, tem que estar confiante e firmado no Senhor. Então, igreja, se eu puder te dar um conselho na noite de hoje, o conselho é esse. Não se espante. Se perder o sono, que seja apenas por uma noite, alguns momentos. Não fique o seu dia a dia, todos os momentos, pensando, tentando achar, resolver na sua mente aquilo que você não tem resposta, aquilo que você não consegue entender. Simplesmente põe em prática o que diz o salmista aqui, capítulo 112, verso 4, ele diz que aos justos nasce a luz nas trevas. Então entenda que é promessa de Deus, que aquele que anda com Deus, ainda nas trevas, repito, quando não houver saída, vai nascer a luz nas trevas. E essa luz é o próprio Deus. Cristo Jesus, brilhando na minha e na tua vida, nascendo e renascendo todos os dias na minha e na tua vida, ao romper de cada manhã. Só que o meu coração e o teu coração tem que cumprir o que diz o verso 7 do capítulo do Salmo 112. Não temas, e o seu coração continue firmado, confiando no Senhor. Quando eu sou tentado a ficar contemplando todo esse caos que a humanidade está vivendo, que nós estamos vivendo, falta de trabalho, falta de comida para muita gente, tantas pessoas, principalmente nas favelas, passando fome. Estava vendo uma reportagem na Record domingo, favela de Rio de Janeiro, pessoas fazendo fila
para pegar uma refeição por dia. E pessoas ficam horas na fila. E chega no final ali, cortou o coração. Mulheres grávidas, chega ali numa hora que acaba a refeição, não tem comida, as pessoas vão embora sem comida. Então, em meio a esse caos, faltando comida, faltando saúde, faltando segurança, na verdade, as instituições de segurança que era para nos proteger, na maioria das vezes, estão nos oprimindo. E como não ser abalado? Continuar com o coração firmado no Senhor. Você aí que, vou dar um recado, você que está me assistindo por essa live, que você aplique no seu coração. Quando a igreja puder voltar a fazer os cultos, não perda nenhuma oportunidade de estar na igreja. Porque eu acredito que ainda vamos ter a permissão de cultuar a Deus na igreja. Mas no dia da grande tribulação, a igreja de Cristo vai ser perseguida. E não é só nos templos, não. Aquele que confessar o nome de Cristo Jesus pode pagar com a sua própria vida. Então ainda nós temos ainda uma liberdade. Então aproveite enquanto há tempo. Porque vai chegar dias que, se vivermos para vermos isso, espero eu que eu não viva para ver isso, mas se vivermos, vai haver dias que nós vamos chorar com saudade de estarmos no templo. E não vai haver mais templo. Não vai haver mais essa oportunidade. Vai haver momentos que você não vai poder confessar a sua fé. Mas por enquanto nós estamos apenas proibidos de estarmos no templo. Ainda não há uma proibição de louvar e adorar a Deus. Então entenda, a igreja é eu e você, a igreja somos nós, a igreja está aqui dentro. O templo é necessário sim, e assim que tivermos permissão de fazer os cultos no templo, devemos voltar e adorar a Deus no templo. Mas não perca esse tempo precioso que eu e você, essa liberdade que eu e você ainda temos. A igreja está aqui dentro, a igreja somos nós. Ainda há tempo de clamar a Deus, ainda há tempo de louvar a Deus, ainda há tempo de buscar a Deus. Por isso que Isaías 55 diz: buscai ao Senhor, invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se não me falha a memória, deve ser Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Haverá dias que vamos buscar o Senhor e Ele não vai mais estar perto, porque Ele já veio, já levou a sua igreja, já tirou o seu Espírito Santo da terra. Há dias que povos buscarão a Deus, mas não acharão. Há dias que povos invocarão a Deus, mas não acharão, porque a igreja já foi tirada da terra. E eu espero sinceramente, se esse dia chegar e eu estiver com vida, que eu não fique, que Deus me leve. Mas na verdade, eu espero que quando esse dia se aproximar, Deus já tenha me levado, que eu já esteja na glória com Ele. Então, igreja, se achamos que está difícil, mas a saída ainda está no meio nosso, como diz a palavra de Deus. Deus está no meio dela, não será abalado. Lá no Salmo 46 que ele diz: Deus está no meio dela, não será abalado. Ele está dizendo: eu ainda estou no meio de vocês, vocês não serão abalados.
Salmo 46, ele diz, verso 5, Deus está no meio dela, não será abalado, Deus a ajudará ao romper de cada manhã. Que eu e você possa refletir nisso. Que ainda que a terra já está instalado um caos e é o começo, é o princípio das dores, Deus está dizendo, eu ainda estou no meio de vocês. É tempo de me buscar, é tempo de dobrar os joelhos, é tempo de clamar a mim, para que eu sare essa nação. Eu ainda estou no meio de vocês, diz o Senhor. Saída quando não há saída. Deus é a saída. Daniel, quando tentaram, os religiosos da época, os servidores lá do rei da época tentaram de toda maneira difamar e derrubar Daniel. Procuraram no serviço que ele fazia, não acharam nenhum defeito. Procuraram nas leis a qual ele conhecia, não acharam nenhuma falha. Porque tudo que Daniel fazia, ele fazia com excelência, ele fazia com amor e ele fazia com conhecimento. Então foram procurar no seu tempo com Deus. Aí que foi a derrota deles. Porque Daniel era um homem que andava com Deus, Daniel era um homem de oração. E persuadiram o rei e fizeram um decreto para impedir que Daniel orasse. Preste atenção, igreja. Infelizmente, isso ainda vai acontecer no meio da humanidade. Proibir o povo de Deus de orar. Só que Daniel não se importou. Daniel, quando soube do decreto, Daniel tinha costume de orar 3 vezes por dia. Daniel foi, abriu sua janela e orou. Todos sabem o que aconteceu. Daniel foi jogado na cova do leão. Não havia saída. Na cova dos leões só havia entrada. Não havia saída. Mas a saída estava onde não havia saída. A saída se fez presente. Saída onde não há saída, o próprio Deus. Eu espero que a igreja esteja me entendendo. Se você acha que não tem jeito para a sua vida, se você acha que a falta de emprego, se você acha que a falta de saúde, de repente uma enfermidade, de repente até uma enfermidade que o médico disse, não tem jeito, que o médico já decretou a sentença, é esperar a morte. Talvez um filho, uma filha, um pai, uma mãe, uma pessoa que você ama, preso, mergulhado nas drogas, e que todos já dizem que não tem jeito. Deus está dizendo para você na noite de hoje. Eu sou aquele Deus que peguei o salmista e levei ele para o campo de guerra e falei, contemple, eu fiz cessar a guerra. Eu tenho o poder de fazer cessar a guerra. Ei, Deus está dizendo para mim e para você na noite de hoje, eu tenho o poder de fazer cessar essa guerra que você está vivendo aí dentro de você. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele está dizendo, ei, assim como eu levei o salmista para o campo de guerra, para contemplar o que eu fiz, eu quero tirar você para fora hoje do seu mundo interior, eu quero levar você para o campo de guerra, e eu quero te mostrar o poder que eu tenho de cortar o arco, quebrar a lança, queimar o carro no fogo, o poder que eu tenho de tirar essa enfermidade, o poder que eu tenho de, se preciso for, ressuscitar o morto, o poder que eu tenho
é o mesmo que eu tinha quando Paulo e Silas estavam na prisão e eu fui lá e com o terremoto eu sacudi os alicerces da prisão. Eu tenho esse poder, eu continuo tendo esse poder de tirar o que está aprisionado. Eu sou Deus, eu tenho todo o poder. Então não se preocupe, eu faço cessar essa guerra interior que tem aí dentro de você. Mas você tem que pôr em prática o Salmo 112, versículo 7. O teu coração tem que seguir firme, confiante no Senhor. Ah, mas para você que de repente está numa situação tão limite, que você talvez nem essa pregação não é capaz de mexer com algo dentro de você, de despertar algo dentro de você, de reaviver a tua fé, de reanimar a tua fé, de te dar uma esperança. E você continua aí dizendo para você, dentro de você, não tem jeito, eu não consigo enxergar essa saída, eu não consigo crer, eu não consigo esperar mais, eu não consigo ver. Eu diria para você então, eu te daria, se possível, no dia de hoje, mais um conselho. Contemple a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante, você vai ver que Paulo, ele ainda quando ele era perseguidor de cristão, ele estava saindo de Roma, ele estava indo para Damasco, com cartas, com ordens do imperador, para matar os cristãos. E no caminho ele teve um encontro com Jesus, e Jesus pergunta, Paulo, Paulo, na verdade Saulo, né? Ele chamava Saulo, 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 por que me persegues? E você também deve conhecer a história. Saulo ali perdeu a visão e ele foi conduzido pelas pessoas que estavam com ele até Damasco. Lá ele foi colocado num quarto, numa rua chamada Rua Direita. E Deus visita um discípulo chamado Ananias e fala, Ananias, vai lá, impõe a mão em um certo homem chamado Saulo e ora para que ele recobre, para que ele recupere a visão. E Ananias, num primeiro momento, reluta aí, fala, Senhor, mas esse homem é matador de cristão, vou lá para morrer. E no verso 9, no capítulo 9, no verso 15, Deus diz, este não se preocupe, eu já trabalhei na vida dele, esse é um vaso que eu escolhi, e ele verá o que é padecer pelo meu nome. Então Ananias vai lá, ora, Paulo recobre a visão, e a partir daí Saulo se converte, Deus muda o nome dele, ele passa a se chamar Paulo, e a partir daí ele começa a pregar o evangelho de Deus, e aí é só perseguição na vida de Paulo. Só perseguição. Paulo sofreu muitos naufrágios, muitos açoites, muitas prisões, muitas injúrias, e no final da vida de Paulo, quando Paulo se encontrava preso em Roma para ser julgado, Paulo, no capítulo 4, verso 6 de 2 Timóteo, ele diz assim, ele escrevendo para Timóteo, da prisão, ele escrevendo para Timóteo, ele já estava com a sentença de morte, ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele vai no verso 7 e ele diz aquela frase muito conhecida, mas combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a soberana coroa da justiça que me está preparada, eu vou pegá-la. Quando tudo o que eu disse anteriormente, que Deus é a saída da saída, que ele é a saída quando não há saída, e ele vai providenciar a saída para você.
Mas mesmo assim, se você ainda não consegue se animar, eu quero deixar essa passagem do apóstolo Paulo, porque esse mesmo Paulo, 2 Timóteo ainda capítulo 1, verso 12, depois dele dizer tudo isso, ele diz assim: mas por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia. Oh, glória a Deus! Não tem mais conselho, eu acho que nem se faz necessário. Essa palavra do apóstolo Paulo resume tudo e diz tudo. Um homem que de perseguidor passou a ser perseguido. E quando ele soube que a sentença de morte já estava decretada, e Paulo ele teve a sua cabeça decapitada. Quando ele soube disso, ele na prisão, ele estava tão firmado no Salmo 112, verso 7. Continue o teu coração confiante no Senhor, que ele diz: eu sei o Deus em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia, ou seja, até o dia que Ele mesmo determinou. Então eu finalizo essa mensagem dizendo para você: não temas, Deus é contigo. O verso 10 do Salmo 46, que você possa meditar na noite de hoje, antes de dormir ainda. Ele diz assim para mim e para você: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então, quando você, mesmo que não conseguir ver a saída, que é Deus, que você não conseguir de jeito maneira ver a saída, que você possa entender que a saída é o próprio Deus. Mas se ainda não for providenciado essa saída, como naquele momento oportuno para o apóstolo Paulo, não foi providenciado a saída. Deus providenciou vários escapes, vários livramentos para o apóstolo Paulo, mas Deus não enganou Paulo. Deus falou assim quando levou Ananias a orar por Paulo. Deus falou assim: Ananias, eu já trabalhei na vida dele. Esse é um vaso que eu escolhi e ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. Por que eu quis finalizar falando do apóstolo Paulo? Que eu gostaria muito que eu e você orasse a Deus no sentido que Deus preparasse a minha e a tua vida para que haja o que houver, nós possamos estar preparados como o apóstolo Paulo. Se ele providenciar a saída, e certamente nos momentos enquanto nós vivermos aqui, ele vai providenciar muita saída. Quando não houver saída, ele vai se fazer a saída. Ele vai se fazer a saída. Mas quando ele não providenciar a saída que eu e você esperamos, muitas vezes a saída humana, que eu e você possa entender como entendeu o apóstolo Paulo. A saída que eu queria não veio, mas a saída está comigo, a saída está em mim, porque ele diz lá no verso 5 do Salmo 46, eu estou no meio dessa cidade, essa cidade não será abalada, eu sou a saída. Eu sou a saída. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, e por isso que ele disse, momentos antes de morrer, eu sei o Deus em quem tenho crido e sei que Ele é fiel para guardar a minha vida. Esse é o recado de Deus que eu queria deixar para você e que você possa ir dormir na noite de hoje meditando que a nossa saída é o próprio Deus.
que a saída quando não há saída é o próprio Deus. Que eu e você possa ousar, mesmo em meio ao caos, descansar no Senhor, pôr em prática o que diz na palavra dele, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Fique com esse recado de Deus no seu coração. Domingo, o nosso bispo Éder estará transmitindo a live às 9 horas da manhã e reproduzindo às 7 horas da noite, 6 horas da noite. E eu trago aqui o abraço do nosso bispo Éder, da pastora Daiane. Estou aqui na bênção dele e que vocês todos perseverem em seguir ao Senhor. Não deixe de contribuir com a obra de Deus, porque mesmo com o templo fechado, a igreja tem as suas despesas fixas, aluguel, luz, água, as cadeiras que ainda temos que terminar de pagar. Queridos, esse mês que está se encerrando hoje foi um mês de muita dificuldade. Eu estive junto, presente, acompanhando com o nosso bispo Éder, e ele precisou. Eu nem falei para ele que ia dizer isso aqui, estou falando de mim, tá? Ele não mandou falar isso, que o bispo Éder é muito discreto nisso. Estou falando porque eu conversei com ele, eu presenciei isso. Ele tirou ali uma parte do bolso, pouco que ele ganha, que é muito pouco também, para completar o aluguel da igreja esse mês. Então eu peço para você que seja generoso com a obra de Deus, porque a palavra de Deus fala que Ele é fiel com aqueles que é fiel com a sua obra. Então seja generoso com a obra de Deus, para a gente continuar honrando os compromissos, tá? Eu peço que você, Igreja de Deus, esteja orando, clamando pela vida da irmã Emerlene, pela vida da Elô, a irmã Emerlene, que Deus recolheu seu esposo, o pastor Luiz Magalhães está na glória com Deus, mas que você esteja orando para que Deus fortaleça o coração dela a cada romper de manhã, que Deus o console. E você, porventura, eu estou falando isso aí tudo de mim, tá? Não combinei nada com o bispo, não. Mas você, porventura, puder ajudar a irmã Emerlene com alguma coisa, com alimento, se você quiser ofertar alguma quantia em dinheiro na vida dela, por favor, esteja procurando ela ou o bispo Éder, esteja ajudando. É uma irmã da fé, é uma irmã que está passando por dificuldades, principalmente agora pela perda do seu esposo. Então esteja ajudando, esteja contribuindo. Tá bom, queridos? Eu vou orar abençoando a tua vida e em seguida nós já estamos encerrando. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de expor a tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que sempre está comigo, que está com a tua igreja, com o teu povo. Eu te peço que dê um restante de noite abençoado para o teu povo. Abençoa, Deus, a irmã Emerlene, abençoa a Elô, fortalece ela, sustenta ela, Deus, que a cada amanhecer o Senhor venha restaurar o seu ânimo, a sua força, Deus. E sempre, Deus, seja a saída dela, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, o bispo Éder, pastora Daiane, a sua família. Abençoa a nossa igreja, Deus. Abençoa o Brasil. Abençoa, Deus, o planeta Terra. Deus, que haja justiça, que haja, Deus, homens governando com temor e tremor, Deus. Em nome de Jesus eu oro e abençoo, Deus, o teu povo e a tua igreja. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, agora e sempre. Amém. Um beijo no teu coração. Deus vos abençoe.